que vai acontecer aqui. Quando a gente resolve a equação diferencial, a gente tem que fazer integrais. E eu e você não chegamos a estudar integrais, né? Não, a gente ficou só nas... Então, assim, eu posso fazer aqui para ti, mas tu não vai entender nada. Eu posso fazer. Só que se saber integral, tu não vai entender, sabe? A gente tinha que ter estudado só integral. Ah, sim. Teu professor não passou integrais para vocês? Não. Não tem como resolver isso aqui sem integrais. Então, é de boa resolver até, né? Agora que eu peguei para ver aqui. Começa com uma multiplicação cruzada para trocar de lugar. Vamos deixar todos os que têm y de um lado, todos os que têm x do outro lado. Então, esse carinha com y vai aqui para cá. E esse carinha com x vai trocar de lugar. Então vai rolar uma multiplicação cruzada aqui, basicamente. Vai ficar assim, ó. Cor de preto aqui. dy sobre y menos 3 igual a dx sobre x. Só troquei de lugar as coisas aqui, se tu reparar bem. Não fiz nada demais. Agora tem que resolver uma integral. Só que tu não tem ideia do que seja uma integral, né? Não. Isso aí é complicado. Porque, tipo, vamos dizer assim, você tá vendo muita matéria em pouco tempo, sabe? Foi um turbilhão de conteúdo em 2, 3 meses. Tipo, na última aula a gente viu coisas de geometria, não é nem cálculo, é geometria aquilo. E daí hoje a gente já tá vendo equações diferenciais, que para conseguir resolver tem que saber fazer integral, que foi algo que a gente nem viu, né? Então, assim, eu posso te explicar o que está rolando aqui, posso explicar brevemente o que é uma integral, mas para entender integral de verdade, é uns 2 meses de aula na faculdade, no curso de cálculo, sabe? Então, eu vou resolver para você aqui, mas vou ter que usar umas técnicas de integração e coisas que tu nunca viu, né? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar... Não acha que seria, então, melhor a gente fazer um resumão de integrais? Pelo Claro, menos. podemos fazer. Daí depois eu tento sozinha. Aham. Assim, mesmo se a gente tivesse 1 hora de aula, não ia ser tempo suficiente para explicar como resolver essas integrais desse teu problema. Porque elas não são integrais muito diretas, ok? Elas são integrais que precisam de técnicas especiais de integração para resolver ainda por cima. Então, não seria numa primeira aula que você aprenderia. Mas, de toda forma, eu já te passei aquela apostila de cálculo, lembra? Lá tem uma tabela de integrais, mas agora eu vou te passar uma tabela melhor aqui de derivadas integrais. Acho que eu te passei já essa tabela até. De toda forma, se tu olhar a coluna da direita, tu vai ver uma tabelinha de integrais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa conta rapidinho, só para tu ver que eu não estou dando migué, e depois a gente vai fazer uma aulinha de integrais, tá bom? Beleza. Então, o negócio é o seguinte, a gente tem que integrar dos dois lados aqui. Integral é essa cobrinha, você já deve ter visto ela em algum lugar. Bem, essa integral da direita ela é bem simples, na verdade. É igual à integral 3 ou 4 da tabela, não lembro agora. Isso vai dar ln de x, a resposta. Agora, para resolver essa aqui, não é muito simples. Portanto, a gente vai ter que usar uma técnica que provavelmente na próxima aula eu vou te ensinar, que é a técnica de integral por substituição simples. Beleza? Então, a integral por substituição simples ela funciona da seguinte forma. É parecido com a regra da cadeia, que eu acho que eu te ensinei em derivadas. Cheguei a falar de regra da cadeia para ti? Da cadeia, não. Putz, cara, tá muita coisa assim, em pouco tempo, né? Então, Um acúmulo de coisa. regra da cadeia é uma técnica de derivadas, né? Que é um pouco parecida com essa técnica de integrais que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque derivada e integral tem relação. Uma é o contrário da outra. Tipo, raiz quadrada ser o contrário de x ao quadrado, por exemplo. Então, por isso que existem técnicas parecidas. Então, a técnica que eu vou fazer aqui é de substituição simples. Como assim? Eu vou chamar esse cara aqui de baixo de u.
U é y menos 3. E agora, se eu derivar o U, eu vou ter du dy. Estou derivando em y, né? E a derivada disso aqui é 1. Isso aí a gente já fez bastante nas outras aulas. É que também faz tempo que a gente não tem aula. Né? Sim. Daí, faz 2 semanas. 3, na verdade. Daí o dy passa multiplicando, eu vou ter o seguinte, du é igual a dy. Então, veja, eu fiz uma substituição de variáveis. O que era y menos 3 virou u. E o que era dy vai virar du. Então, a minha integral agora ela vai ser em função de u, não em função de y. Por que eu estou fazendo isso? Porque com essa substituição eu consigo deixar a integral igual a algo que está na tabela. Igual a integral... Pô, deixa eu abrir aqui a tabela para ver qual que é a integral que ela é igual. Ela é igual a integral 3. Então, se você olhar, a gente vai ter exatamente igual a integral 3, porque o dy que estava aqui vai virar du e o y menos 3 é u. Pode estar achando estranho que para essa integral eu fiz um monte de conta e para outra não, mas isso é bem natural, porque tem integral como essa que a gente tem que decorar a resposta. Não tem jeito, tu olha para isso e tu decora qual é a resposta disso. Não tem o que fazer. Então, é assim que funciona. Então, por isso que para essa eu já pus a resposta de cara, mas para essa eu tive que fazer algum desenvolvimento. Tá. E daí agora, se tu olhar na tabela, tu vai ver que a resposta disso aqui também é ln de u. Que nem é lá de cima. Mais c, só que essa constante a gente deixa para depois. A gente tem que conversar sobre ela depois, porque isso aqui não é só resolver integral, é resolver uma equação diferencial. A integral é só uma ferramenta para resolver a equação diferencial, que é o que o problema pede. Então, de acordo com o nosso querido enunciado aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui para ficar bonito na hora que eu te mandar a imagem. Vai ficar ln de u é igual a ln de x. Muito bem, só que eu não posso ter duas letras assim, né? Então eu vou trocar, não posso ter u, na verdade, porque a minha conta tem y. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse u pelo que ele era em função de y. U era y menos 3. Então, tá aqui. Agora, a substituição simples é isso mesmo. Tu resolve em u e depois substitui o u pelo que ele era na outra letra que você estava substituindo, em y, no caso. Então, ln de y menos 3 igual a ln de x. E uma coisa que eu vou te ensinar quando eu for te explicar integrais é que toda vez que tu resolve uma integral, tu tem que colocar uma constante arbitrária. Czinho aqui. Show de bola. Agora, o problema pede uma função de y. Ele pede uma função de y. Só que a gente não tem uma função de y aqui. A gente tem um ln de y. Então tem que deixar o y sozinho. Beleza? Tem que deixar o y sozinho. Então, como é que eu vou deixar esse y sozinho? Eu não posso deixar ele sozinho do nada. Eu tenho que fazer manipulações algébricas. Se a gente tivesse visto bastante matemática básica, você ia ver que a função ln ela é o contrário da função exponencial. Pode atender. Não, não é. Não? Beleza. Ela é o contrário da função exponencial. Então, eu poderia levar a exponencial dos dois lados. Porém, eu não posso fazer isso agora por causa do c. Então, antes de eu poder fazer isso, eu vou ter que transformar essa constante c em outra coisa. O que eu vou fazer aqui é algo muito natural para quem resolve equações diferenciais. Né? Isso aqui é uma matéria à parte, né? Como eu estou te dizendo. Sim. Então, para tu poder resolver uma questão dessa, tu já teve no mínimo 1 mês e meio de aula. Né? Então, agora, nesse 1 mês e meio, tu vai aprendendo técnicas, detalhes que aparecem às vezes, como, por exemplo, esse C aqui. Como é que eu faço para esse C sumir? Ou ele ficar mais apropriado para alguma substituição que me faça conseguir isolar o Y? Bem, como o C é uma constante arbitrária, que nem eu falei agora há pouco, eu posso dizer que C é ln de K. Porque o ln é uma função, é a função logaritmo. Então, ln de K é um número. Se C é uma constante, ou seja, um número, o K também é um número. Então, se tu faz ln de um número, vai dar um número.
Faz isso na calculadora. Pega qualquer número e aperta LN. Vai dar outro número. Então, eu estou dizendo que C é um número que surge do LN de K. Então, eu fiz aqui uma coisa que pode parecer muito estranha para ti, mas assim, é mega natural de quem faz equações diferenciais. Tá? É natural. Então, eu vou substituir o C por isso. Por que eu vou substituir o C por ln de K? Porque eu poderia ter feito tantas substituições, mas por que ln de K? Bem, porque eu conheço as propriedades de logaritmo, ou seja, uma matéria de matemática básica que não se aprende no cálculo, não se aprende em equações diferenciais, se aprende no ensino médio. E lá ele fala para nós o seguinte, quando tu tem a soma de logaritmos, você pode juntar os argumentos. Então, isso está lá na apostila também, na segunda página. Então, eu vou conseguir juntar esses dois LNs aqui. Vou fazer virar um LN só. Isso aqui é uma propriedade da LN. Não tem como eu te provar agora. Só aceita que é uma propriedade. Tá? Se tem LN se somando, você pode juntar os argumentos num LN só. Agora que nós fizemos isso, agora sim, a gente pode usar uma outra propriedade da LN. Então, veja, quanta coisa, né? Que é elevar a E dos dois lados. Então, veja, estou elevando a E dos dois lados essa conta. Essa é uma propriedade porque a função exponencial é o inverso do ln, do logaritmo natural. Então, a hora que a gente faz isso, o E corta com ln, vamos dizer assim. Então, vai sobrar da primeira apenas y menos 3 e da segunda apenas kx. Só isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora, como eu quero apenas o y, olha só que maravilha, só passar o menos 3 para o outro lado. Muita coisa, né? Bastante coisinha. Pois é, muitos detalhes que, assim, você pode ter a sorte de decorar para a prova, mas, assim, isso é uma das soluções. Existem trocentas equações diferenciais. Tem as equações que tem seno, cosseno, tem as equações com x ao quadrado. Tem centenas de métodos. Claro, de um modo geral, se tu sabe matemática básica, você consegue se adaptar aos métodos. O problema é que, né, a gente tem muito pouco tempo para aprender tudo isso. Mas veja, a conta ainda não acabou. Eu cheguei na função. Só que o problema não pede isso. O problema pede uma coisa que vai precisar disso, né? Ele pede quanto dinheiro terá no instante de tempo x igual a 4. Então, se dinheiro é y, né, vamos lá. Y é a quantidade de dinheiro. Isso está no enunciado. Sim. X é a quantidade de tempo. Como ele está querendo para x igual a 4, a princípio era só pegar 4 e jogar aqui, né? Daí descobre o y. Ele quer a quantidade de dinheiro quando x é 4. Joga o 4 ali e pronto. O problema é que a gente não tem o valor de k. Né? Então aqui a gente vai ter que resolver um PVI. Problema de valor inicial. Quando tu vê essa sigla PVI, já sabe do que se trata. PVI. Qual que é o valor inicial aqui?Esse valor citado aqui, ó, que no instante x igual a 0, o montante do rapaz era R$5. Tá bom? Tá. Então, pô, mas aí me complicou. Porque era para ter sobrado uma equação. O montante é R$5. O que eu fiz de errado aqui? Só um segundo, deixa eu fazer uma coisa aqui para ver se eu cometi algum errinho no meio do caminho. Tranquilo. Mas o meu desenvolvimento eu acho que tá tudo certo. Sim. Mas, pô, é cada dia uma matéria diferente para ti? Eu fico meio perdido. Não é cálculo, é equação diferencial. Né? Tô certo. Ó, o software chegou na mesma resposta que eu, se liga. Em vez de K, ele chamou de C1, tá vendo? Em vez de K, tá C1 ali, ou seja, constante 1.
Sim, eu errei o sinal aqui, mas isso é o de menos. Por quê? Porque o teu professor pediu uma coisa que não tem como resolver, tá? Ó, veja. Sabendo que no instante x0 o Alberto tem um montante de R$5. Se eu colocar x igual a 0 aqui, vai ficar y igual a 3. Então não tem como essa equação diferencial me dar essa resposta aqui. O teu professor errou. E agora eu tenho certeza que ele errou porque eu vi no site que eu faço as contas aqui. Não tem como. Não tem como eu jogar 0 aqui, olha só, Luciano. Jogar 0 aqui e o y dá 3. Porque 0 vezes k, o k some, né? A ideia era eu encontrar um valor de k apropriado para que se adapte a essa situação aqui. Só que como ele escolheu x igual a 0, eu acho que ele só bolou da cabeça dele essa conta, sem ver, né, os detalhes. Então ele vacilou nessa aí. Para qualquer outro valor daria de resolver essa conta. Mas para x igual a 0, não. Tá. Então é o máximo que eu posso fazer aqui para você. Agora, se quiser, a gente pode fazer uma introduçãozinha às integrais aqui, que tal? Pode ser? Beleza. Então deixa eu abrir aqui. As integrais vão estar no fim do livro, da apostila de cálculo, tá? Tá. Podia estar aberto, merda. Deixa eu ver ali. Vamos lá pro fim. Então, olha só, né? Não tem como tu aprender isso, na boa. Sim, eu tenho que ser sincero contigo. Tô te dando aula e tal, mas não tem como tu aprender de verdade. Vai ter que decorar. Porque olha só quantas folhas a apostila tem. 274, e a apostila, ela é uma apostila, ela é concisa, né? Então a apostila era só uma ajudinha ali, para você se alinhar à aula da professora. O certo é usar livro. E o certo é tu ter aula, né? Que cálculo é 90 horas de aula. Então eu não faço milagre, definitivamente. Então eu vou te explicar a integral aqui, mas, né, é só para tu ter uma ideia do que é. É que é uma disciplina antes que presencial era 3 dias de aula e hoje é 1 dia. Não, e federal tá uma várzea, cara. É ridículo. É ridículo. Eu tenho vergonha de ser professor quando eu vejo esses bostas da federal aí não querendo voltar, dando umas aulas online de merda. É ridículo. Eu tenho vergonha mesmo, sinceramente. Então, vamos lá. Continuando. Os caras ganhassem pouco ainda, ficam reclamando de política ainda. Introdução. Bem, qual é a ideia da integral? É ser o inverso da derivada. É bem assim mesmo. Então, a derivada ela é a taxa de variação, como eu já te expliquei, né? Só que, pensa comigo. Se eu pego uma função e derivo, vai aparecer uma outra funçãozinha. Tem que existir uma forma de eu pegar aquela derivada e voltar para a função que eu tinha antes. E essa forma é fazendo a integral. Então, a gente já conversou sobre várias integraizinhas, derivadinhas fáceis, tipo x², a derivada de x² é 2x, por exemplo. Tem que ter uma forma de eu olhar para o 2x e saber que ele surgiu da derivada do x ao quadrado. E esse método é fazendo a integral. Ok? Então, a ideia é essa. A integral serve para você encontrar o que a gente chama de função primitiva. A função que gerou uma derivada. Então, por exemplo, aqui, ó, só para tu entender melhor esse conceito, né? X ao cubo sobre 3 é a primitiva de x². Por quê? Porque se tu derivar x ao cubo sobre 3, daí eu não vou pedir para tu lembrar das regras lá de derivada, que a gente viu pouco, infelizmente, mas confia em mim, a derivada disso aqui é x². Então é o que ele está dizendo. X ao cubo sobre 3 é a primitiva de x². Beleza? Cosseno de x é a primitiva de menos seno de x. Se tu olhar lá na tabela, tu vai ver que a derivada do cosseno de x é o menos seno de x. Então, tem a ver com derivada, veja. Então, a ideia é tu olhar para essa função e saber que teve uma função que gerou ela. Olhar para a função, saber que teve uma função que gerou ela por meio de uma derivada. E assim vai. Então, tá. Isso é o nossa querida função primitiva aqui. Que é a integral.
tá? Só que o integral ele é uma técnica de resolver isso, de encontrar essa função. Então a gente vai ter que aprender essas técnicas, né? Aqui ele está dando só umas explicaçõezinhas sobre valor médio e tal. Beleza. Aí, tá só explicando aqui muitos detalhes interessantes sobre essa questão da primitiva, e aqui ele explicita, que é a moção da cobrinha. Ó. Se tu tem uma função e integra ela, tu vai encontrar a primitiva dela mais uma constante. Então, tu sempre tem que colocar esse Czinho aqui. O Czinho ele surge porque, como a gente sabe, a derivada de uma constante é zero. Então, não tem como tu afirmar exatamente qual é a função. Porque pode ter infinitas funções com infinitas constantes somando diferente, então tu coloca uma constante arbitrária. A coisa é, se tu faz essa integral, então tu encontra a função que gerou o que está aqui dentro por meio de uma derivada. Aqui tem alguns exemplos, olha só. A integral de x ao quadrado é x ao cubo mais 3, x ao cubo sobre 3 mais c. O seno de x, seno de x. Bem, como eu te falei, muitas das coisas tu vai ter que decorar. Decorar o que está lá na tabela. Tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, interpretação geométrica. Temos funçõezinhas aqui. E o que são essas funções? São todas as funções que são as derivadas, as integrais de cosseno de x. Porque na hora que tu faz a integral, surge aquelas constantezinhas, os czinhos. São infinitos valores, pode ser qualquer valor. Então, o que vai mudar de uma integral para outra é só a altura que ela vai ficar no gráfico. Não muda nada, então. A função é a mesma, só muda a altura que ela fica. Mas esse número a gente nunca coloca, a gente Não, sempre utiliza só deixa o C. ser. Só deixa ser. Tá. Só vai colocar esse número quando for lá na equação diferencial. Tá. Beleza? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Continuando aqui. Propriedades. Então, tem umas propriedades que elas são bem parecidas com as propriedades de derivada, olha só. Quando tem a integral da constante, ou seja, tu está fazendo integral e tem um númerozinho ali multiplicando a tua função. Sei lá, 2 vezes x, por exemplo. O 2 pode ir para fora da integral. Então, a integral de uma sominha é a integral de cada um dos termos somados, olha só. Então, sempre dá para tu ir simplificando aqui. Beleza. Uhum. Então, sempre existem propriedades que vão te ajudar a resolver. Aqui tem mais uma caçambada de propriedades, olha só. Se tu vai fazer a propriedade de uma tu vai fazer a integral de uma derivada da própria função que está dentro da derivada. Se tu vai fazer a integral e depois derivar a integral, tu já sabe que a resposta vai ser a função que está dentro. Então, assim, muitos detalhes, né? Isso aqui já seria uma segunda aula de derivada, já. Desculpa, de integral. Aqui, se tu vai fazer a derivada com a integral fora, a mesma coisa. Se tu vai fazer uma integral com um número multiplicando o x, então esse número ele sempre passa dividindo a tua resposta. Isso é um jeito bem rápido de resolver umas integrais muito chatas que aparecem às vezes. Por exemplo, seno de 2x. Lá na tabela tu vai ver o seno de x. Então, né, a diferença vai ser que vai ter o númerozinho embaixo dividindo. Basicamente isso. Bem, tem umas outras técnicas aqui bem interessantes também. E aqui tem uma tabela de integrais. Então, é o que eu te falei. Existe um método de chegar nessas respostas aqui. Por que a integral de uma letra elevada a um número é sempre isso aqui? Tem um jeito de provar. Só que eu não vou provar. Porque isso aqui já é cálculo 2, entendeu? Então, veja, essa é a apostila de cálculo 1. Para provar isso aqui, com as somas de Riemann, que é até algo um tanto importante até no cálculo, seria já cálculo 2. E o que tu tá essa questão que eu acabei de resolver para ti é cálculo 3. A parte de equações diferenciais do cálculo 3. Então, né, se eu fosse passar detalhe por detalhe, mas de toda forma, tem várias integrais, essas aqui definitivamente tem que decorar, porque elas aparecem com muita frequência. Tá. Beleza? Então, vamos continuando aqui. Continuations.
Beleza. Aqui ele dá alguns exemplinhos interessantes, mas na prática é coisas que estão lá na tabela que eu te mandei, tá? A gente não resolve uma conta como essa aqui normalmente. A gente pega da tabela. Então aqui, olha só, esse aqui é um exemplo bem interessante. Porque tem integral de um monte de coisa, tá vendo? 2x ao cubo, menos 3 seno x, mais 5 raiz de x. Então a pessoa olha assim e fica um pouco preocupada, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer a integral de tudo isso junto? Não tem nada igual a isso na tabela. É verdade, não tem. Só que o que tu vai fazer? Usar a propriedade. Vai usar a propriedade primeiro, que a integral da soma é a soma das integrais. Então, esse monte de coisa aqui somando na integral, ficou cada um em uma integralzinha separadinho, tá vendo? Uhum. Sempre pode fazer isso. Isso com certeza vai aparecer em EDO para ti, nessa matéria de equações diferenciais que tu está tendo. Agora, outra propriedade. Constantes podem ir para fora da integral. Então, 2 que estava aqui, foi para fora. 3 que estava ali foi para fora, o 5 foi para fora. Agora, isso aqui está na tabela. Isso aqui é a segunda integral. U elevado a n. O U é o x, o n é o 3. Então, tal qual está na tabela, fica n mais 1 em cima, n mais 1 embaixo dividindo. Então, a integral de x ao cubo é x a quarta sobre 4. Beleza? A integral de x ao cubo é x a quarta sobre 4. Ok. Tu tem alguma ideia por que ficou, então, não x a quarta sobre 4, mas x a quarta sobre 2 aqui? Esse 1 meio aqui. É como se fosse x a quarta sobre 2. Tu entendeu por quê? Não tem o 2 ali que dividiu? Exato, exatamente. O 2 ali cortou. Muito bem. Show de bola. Então, estamos bem. A integral do seno é o menos cosseno. Então, por isso que trocou o sinal. Menos com menos, mais. Ah, tá. E a integral do x a 1 meio é também u na n. Também é u na n. Só que o n aqui é uma fração. Então, u na n, a gente acabou de conversar, é n mais 1 dividido por n mais 1. Então, 1 meio mais 1 é 3 meios. Então, por isso que ficou x elevado a 3 meios. Aqui. Só lembrando, eu não sei se tu sabe, né? Mas eu acho que eu já falei contigo sobre isso, que quando a gente tem uma raiz quadrada, é a mesma coisa que elevar a 1 meio, tá? Lembrava disso? Sim. Beleza. Então, bem, é isso aí. Vamos continuando aqui. Agora, essa integral aqui, ela é bem feiosa. Então, eu vou pôr ela para resolver lá no Paint, tá bom? O livro resolve, só que ele resolve bem devagarão aqui. Tá. Vamos lá. Bem, novamente a gente tem que fazer a integral da soma, soma dos integrais. Então, tem que quebrar isso aqui vários termos. Tá entendendo mais ou menos a ideia da integral? Aham. Então tá bom. Bem, como é que eu vou quebrar isso aqui em vários termos para depois integrar, né? Antes de mais nada, eu tenho que dar uma boa simplificada aqui. A gente sabe que a gente pode fazer uma fração de cada um, né? Isso aqui é a regra de fração. Então, o primeiro vai ficar x a 4, x a 1 meio. Mais 3, que multiplica x a menos 1 meio, dividido por x a 1 meio também. Mais x a 1 quarto, dividido por x a 1 meio. Beleza? Então, agora, a gente sabe que a gente vai ter que integrar isso. Só que nós sempre temos que fazer isso, fazer simplificações na nossa integral. Porque uma coisa, esse monte de x junto está muito feio. Então a gente tem que juntar tudo, né? Por regra de potência, a gente sabe que bases iguais na divisão diminui o expoente de baixo.
Lembra dessa regra? É regra de potência, isso aqui não tem nada a ver com cálculo, tá? Sim. Então, 4 menos 1 meio, mais opa, cor verde aqui, x na 1, mais 1 quarto, menos 1 meio. Então, eu só estou fazendo conta de fração agora para simplificar a parada. Então, 4 menos 1 meio. Quanto é 4 menos 1 meio? Bem, 4 é a mesma coisa que 8 sobre 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 7 meios. Se tu tem dúvida, recomendo que tu faça a conta de fração depois aí da aula. Tá. Agora, aqui, menos 1 meio com menos 1 meio. É menos 1. Uma dívida de 50 centavos, mais outra dívida de 50 centavos. Aqui, 1 mais 1 quarto menos 1 meio. Bem, 1 é 4 quartos e 1 meio é 2 quartos. Então, essa que eu vou ter que fazer do lado aqui. Mais 1 quarto menos 2 quartos. Então, vai ficar 5 menos 2, 3. 3 quartos. X igual a 3 quartos. X elevado a 3 quartos. Pronto. Agora eu tenho que integrar cada uma dessas. Aí ficou fácil. É só usar o método, a segunda integral da tabela. Só isso, só usar a segunda integral da tabela. Identificando, então, o n para cada um dos casos. Né? Então, para o nosso primeiro caso aqui, o n é 7,5, porque é o número que está na parte de cima. O nosso segundo caso, ó, já posso passar o 3 para fora. X na menos 1 meio. Aqui vai, x na menos 1, desculpa. Aqui vai ter que tomar um cuidado. Já vou falar sobre ele. Outra coisa. Nunca pode faltar o dx na integral. Por mais que pareça frescura, é importante. Tá. Principalmente na hora que a gente for fazer a integral pelo aquele método de substituição simples que eu resolvi aí a tua questãozinha. X. Então agora pronto. Se eu vejo que isso aqui segue o padrão da segunda integral da tabela, o x elevado a n, eu já sei a resposta. Então a resposta da primeira aqui vai ser x na 7 meios mais 1 dividido por 7 meios mais 1. Essa do meio eu vou deixar para depois. X na 3 quartos mais 1 dividido por 3 quartos mais 1. Então, ó, boa parte do estudo de integrais é fazer conta de fração, por bizarro que seja. Beleza, agora x na menos 1. X na menos 1 é a mesma coisa, ó, é a mesma coisa, então eu vou apagar para colocar algo que é igual, tá? Novamente por regra de potência, então veja como a regra de potência é importante. É a mesma coisa que sobre x. Agora, se tu olhar na tabela, tu vai ver na terceira integral ln de x. Então tá aí, integramos. Agora, claro, tem que somar as paradinhas, né? Mas já está integrado, tá vendo? Vai ser. Tá. Então, isso é integrar. Pelo menos as integrais mais bananas são essas, né? Tem umas integral demoníacas, assim. Então, tem que cuidar, porque vai ter coisa difícil aí. Espero que não, né? Mas já na primeira questão ali já tinha a substituição simples. Então, se tem a substituição simples, dá para imaginar que tem a substituição que não é simples, né? Sim. Essa aí é barra pesada. Então, aqui, finalizando, a integral é essa resposta aqui. O que ela significa na prática, Luciano? Ela significa que, se você derivar essa função aqui, se derivar isso que eu acabei de obter, você vai ter isso aqui. O primeiro. É isso que significa. Dava até para fazer a prova real, mas eu não vou fazer. Se bem que é tão rápido que dá até para fazer. É só pegar o n, passar multiplicando, vai cortar tudo, vai dar o que estava ali. E por aí vai. Show de bola? Então, assim, esse, como eu te falei, é uma introduçãozinha a integrais. Depois daqui, a gente já aprende a substituição simples, depois a substituição por partes, integrais trigonométricas e por aí vai. Então, tem muito conteúdo, tá? Muito. Uhum. Beleza? Então, eu tenho outro aluno agora, né? Desculpa mesmo lá pelo negocinho que deu. Não. Mas é isso aí, tá? Daí, se tu precisar, sei lá, né? A gente vê o que a gente faz aí, mas... Quando que é a tua prova desse assunto? O exame seria no dia 1º,
Isso que eu ia ver contigo, mas poderia ser depois, se no dia 24 a gente podia fazer um resumão. Não sei quantas aulas faltam ali, que foi acertado e tal. Mas caso precisasse pegar 2 horários, se estivesse livre para fazer esse resumo. Sim, sim. Ultimamente está extremamente escasso de horários aqui, mas a gente consegue. Tá bom? Tá certo. Então. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.